Começa agora a Linha da Beira Alta, um programa onde damos voz a figuras e personalidades do distrito de Viseu. Eu sou o João Costa e Silva e ao longo da próxima hora todos são convidados a participar. Pode sempre enviar a sua opinião, aquilo que pensa sobre os mais variados temas que vamos abordar ao longo desta hora, através do nosso número de WhatsApp 910024185 e também por e-mail viseu@observador.pt. No Linha da Beira Alta de hoje recebemos João Tili, que é o primeiro deputado do Chega eleito pelo Chega na Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Viseu, é também representante distrital de Viseu, é professor e, João Tili, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui connosco na Rádio Observador Viseu. Começar por lhe perguntar, eu fui aqui recuperar algumas declarações suas assim que foi eleito em março deste ano, onde assumiu que algumas das prioridades para o distrito de Viseu passavam pela Universidade de Medicina, uma universidade pública. Falou ainda da questão do IP3, que não anda, assim como a linha férrea. Vamos começar aqui por partes. É mesmo importante Viseu dar este passo e ter uma universidade pública de medicina? Bom dia, João, muito obrigado pelo convite. Sim, é muito importante, ainda mais numa altura em que nós tanto precisamos de médicos e parece que este governo está, pelo menos, a anunciar a inauguração de uma faculdade de medicina em Vila Real. Nós já pedimos essa faculdade desde o tempo de António Guterres, que a prometeu para Viseu. Os mais antigos com certeza estarão recordados que a primeira promessa de uma faculdade de medicina no interior foi para Viseu, simplesmente depois ela acabou por ser puxada para a Covilhã e agora seria a altura realmente de termos no coração de Portugal, que é o distrito de Viseu, uma faculdade de medicina, pois seria, digamos, um bom arranque, um bom contributo para a formação de cada vez mais médicos de que tanto precisamos para o SNS, com que a esquerda tanto enche a boca, mas depois na prática nada se vê. E nestas declarações que fez, falou realmente da Faculdade Pública de Medicina. Aliás, este foi também o assunto que falámos no primeiro programa com o Pedro Alves, que falou também desta necessidade, mas também há outras, a questão do IP3, a linha férrea, que são bandeiras que foram assumidas por si quando foi eleito pelo Chega nas eleições de março. De que forma é que estão a lutar por isto? Deixa-me dizer-lhe que quem, pela primeira vez, propôs a criação de uma faculdade de medicina em Viseu foi o Chega. Claro que depois os outros partidos, claro, acompanharão, porque é óbvia a justeza desta pretensão. A IP3 é considerada a estrada da morte, desde sempre. Recordo que o antigo primeiro-ministro António Costa declarou que se demitiria se os professores tivessem o seu descongelamento mais do que justo na sua época, aqui há 3 anos, porque precisava desse dinheiro, na altura, 360 milhões, para reconstruir, requalificar, como eles gostam de dizer, o IP3. A verdade é que não se requalificou nada, nem se descongelou a carreira dos docentes, que agora se começou, neste governo, a descongelar. O IP3 é realmente uma prioridade para o distrito, em termos de comunicação, tal como a linha férrea. Viseu é a única capital de distrito que não é servida pela linha férrea, por incrível que pareça. É claro, já foi por um comboio de reduzidas dimensões, mas foi desativada nos anos 90, ainda no tempo de Cavaco Silva, dos governos de Cavaco Silva, porque provavelmente não seria rentável. Mas é uma pretensão e é um anseio de toda a população e nós, claro, que damos respaldo a essa pretensão, termos vias de comunicação que nos aproximem dos grandes centros decisórios que continuam a ser, infelizmente, Lisboa, acima de tudo, e depois as outras grandes cidades. Viseu é o coração de Portugal. Se considerarmos o mapa de Portugal como um corpo, no sítio do coração é o nosso distrito. É apenas uma curiosidade, mas isso quer dizer que está no interior, quer dizer, está longe do litoral, super povoado, dos centros de decisão e também está ainda a uma certa distância da fronteira de Espanha, digamos, está a meio caminho. Precisamos de vias de comunicação, precisamos de ter contacto mais rápido com os meios de decisão, enfim, e precisamos de mitigar um pouco esta interioridade de que padecemos desde sempre. Vamos falar agora de incêndios. E estávamos a falar há bocadinho em off
que o João Tili, está a viver em Ceia, mas conhece muito bem Castro Daire, que foi um dos locais mais afetados aqui do distrito. Os autarcas da região, muito recentemente de Viseu, falam em prevenção, repovoação dos territórios e falam até em abandono de algumas zonas. Foi numa reunião com o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos. É isto que realmente se passa no distrito de Viseu? Há realmente territórios que estão abandonados e isto pode ter prejudicado também a ação e o combate dos incêndios que assolaram agora durante este mês de setembro que passou? Esses são alguns fatores, mas não são o principal. O despovoamento não deita fogo às matas, digamos, a falta de limpeza também não deita fogo às matas. Quem deita fogo às matas são os incendiários. E isso é uma coisa que só o nosso partido declara frontalmente, claramente. Se não houver incendiários, não há praticamente incêndios. Mas vamos começar por trás. Castro Daire é realmente a terra, não onde eu nasci, porque eu fui nascer a Coimbra, mas para onde fui viver logo que nasci. É a terra dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. A minha mãe é de Mangualde, mas não é muito longe. E, portanto, conheço muito bem desde sempre aquela região de Castro Daire. Lamento imenso que a terra dos meus avós e bisavós tenha sido devorada em 75% pelos incêndios. O que introduz esta problemática, quer dizer, toda a gente foge ao principal. Uns apontam as causas dos incêndios às alterações climáticas, outros à profusão dos eucaliptos, mas eu quero dizer-vos que os eucaliptos não deitam fogo a si próprio, muito menos às 3 da manhã e às 4 da manhã. E o que acontece é que a maioria destes incêndios são, a maioria para não dizer quase a totalidade, vamos deixar uma pequena margem para descuidos, para negligências e até para causas naturais, mas uma coisa da ordem dos 1-2%. Todos os incêndios, como todos sabemos, todos os bombeiros sabem, toda a gente que trabalha no terreno sabe, às vezes não é politicamente correto dizê-lo, mas temos que o dizer porque é verdade. A causa principal dos incêndios, a esmagadora maioria, são incêndios, são fogos postos. É uma mão criminosa e deliberada. Nem sequer é como até aqui tentaram dizer que é negligência, as pessoas são descuidadas. Não, não é nada de nenhum churrasco, não é nenhuma lâmina de nenhuma roçadeira que vai fazer faísca e que deite fogo à mata. Isso é mentira. O que acontece mesmo é que há grupos deliberados, como muito bem disse o nosso Primeiro-Ministro, e está a ver que já é a segunda vez que eu digo que ele tem razão, mas ele disse isto apenas por estar acossado, por não ter outra alternativa senão ter que enfrentar a realidade. Porque até aqui sempre se mitigou, sempre se deu a volta à questão. É as alterações climáticas, é os eucaliptos, é a falta de limpeza das matas, é a falta de ordenamento do território. Meus caros, nada disto deita fogo às matas. Quem deita fogo às matas são os incendiários. Se não houver incendiários, não há incêndios. É claro que havendo incêndios, mas lá está, a primeira causa são os incendiários, depois tudo o resto contribui para a propagação do incêndio e para a dramatização das consequências. Mas a primeira causa são os incendiários e ninguém se pode esquecer isto. Ouçam o que disse o nosso Primeiro-Ministro, pela primeira vez, nós andamos a dizer isto há décadas. Mas é claro, o abandono das matas, o abandono dos terrenos agrícolas, o abandono das populações, que temos aldeias inteiras praticamente despovoadas, também não ajudam, porque não há ninguém para acudir numa primeira fase, não há ninguém para limpar as matas e, portanto, o fogo, quando vem, pois devasta tudo. João, neste sentido, e estando a falar aqui da questão dos incêndios, deve ter conhecimento que foi anunciado um pacote de 500 milhões para ajudar famílias e locais que foram mais afetados por estes incêndios. Como é que acha que esta ajuda se vai materializar e como é que vai chegar até às pessoas? É um pacote de financiamento da União Europeia que foi aprovado. Como é que isto se vai materializar? Pois, isso compete ao Governo dizê-lo, mas eu, antes disso, queria dizer-lhe que já em 2017 tivemos os mesmos anúncios, que os incêndios de Pedrógão seriam, enfim, os prejuízos causados, as pessoas seriam ressarcidas dos seus prejuízos. Claro que a vida humana que se perdeu, perdeu-se e não há nada a fazer, mas também há indemnizações, não é? E 4, 5 anos depois, essas indemnizações estavam por dar. Até as próprias contribuições em milhões a nível nacional das populações que contribuíram do seu bolso para um fundo de ajuda às vítimas, 5 anos depois isso ainda não estava entregue e, portanto, eu tenho muitas dúvidas que este pacote de 500 milhões venha, pelo menos a curto e a médio prazo, servir para alguma coisa. Mas também lhe quero dizer outra coisa, é que isto é mais um fator que incentiva os incendiários e quem estiver por trás deles a continuar a sua miserável ação. Porque, como vemos, esta indústria do incêndio parece que interessa a toda a gente, menos a quem perde os seus bens e quem perde as vidas, claro. Mas tirando isso, nós estamos a falar de uma indústria que distribui milhões, mais de 1.000 milhões por ano,
para o dispositivo de combate a incêndios, onde dezenas de empresas ganham milhares de euros, dezenas de milhares de euros, e não falo só dos meios aéreos, que isso é aos milhões, mas tudo somado, bombeiros, proteção civil, todo o chamado dispositivo de combate a incêndios, gasta aos portugueses 1.000 a 2.000 milhões de euros. E quando a Europa ainda vem ajudar à festa, ou seja, ainda vem contribuir com 500 milhões, bom, ponha-se no lugar do Primeiro-Ministro. Isto, afinal de contas, nem é assim tão mau como parece, porque dá para nós distribuirmos pela proteção civil, pelos bombeiros, pelas empresas que alugam, vendem material, carros, cisternas, tudo isso. Toda a gente ganha dinheiro com os incêndios. Se não houver incêndios não é preciso comprar nada. E depois, ainda por cima, se a Europa nos paga metade, então estamos encantados. É pernicioso, isto é realmente uma subversão do que devia acontecer. Não devia haver incêndios nenhuns, devia haver vigilância das matas, que é o primeiro passo para que não haja incendiários a entrar nas matas. Se houvesse vigilância das matas, não havia incendiários. Não havendo incendiários, não há incêndios. O problema depois é que também não há 1.000 milhões para distribuir para Falamos esta gente aqui, toda. por exemplo, do guardas florestais, é isso? Guardas florestais ou exército. São 3 meses durante uns anos, nos anos 80, eu recordo-me, eu era jovem, tinha 20 e tal anos, nos anos 80 o exército vigiava algumas matas, não todas, mas algumas matas onde historicamente havia mais incêndios. Vou dar o exemplo de Ceia. No aeródromo estiveram acampados durante 3 meses várias tendas com dezenas, centenas, não posso precisar, de militares que vinham do norte, e durante esses 3 anos não houve um único incêndio. Isso ainda hoje é falado. Foi o único ano em que não houve incêndios. Portanto, toda a gente percebe isto, só parece que a classe política é a única que não percebe. Continuamos a falar da região de Viseu, do interior, e volto a relembrar, João Tili, que podemos ouvir também ouvintes neste espaço da Linha da Beira Alta. É só enviar um áudio ou uma mensagem de texto para o 910024185 ou então um e-mail para viseu@observador.pt. Falando aqui das potencialidades, já falamos da questão da Faculdade de Medicina, do IP3 e da linha férrea, mas faltam mais coisas em Viseu ou o que é que acha? Viseu não se pode queixar muito, atendendo aqui a um distrito do interior muito vasto, com 24 concelhos, 277 freguesias, coisa assim. É muita, parece pouca, mas é muita gente, é uma grande área, são 5.000 km². Para se dar a volta a todo o distrito é preciso um dia inteiro e não chega. Portanto, para ter uma noção. Viseu tem alguns pontos que merecem cuidado. Um deles é a história. Eu sei que a história hoje em dia, ninguém quer saber de história para nada, hoje em dia a história resume-se a 20 ou 30 anos para trás, mas não. Nós temos Lamego, que é a segunda ou terceira cidade de Viseu, que devia ser elevada, é outro projeto nosso, à condição de capital, ou pelo menos um ícone da cultura e do ensino. Porquê? Porque foi aí que o nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, aprendeu a ler. Pela mão do seu aio, Egas Muniz, que era de Lamego, briteando, mais propriamente dito. Portanto, Afonso Henriques aprendeu a ler em Lamego. Lamego devia ser elevada à capital, ou sede, ou berço, se quiserem, da cultura e do ensino em Portugal. Também temos São Pedro do Sul. São Pedro do Sul, estou a falar de história, foi a localidade onde Dom Afonso Henriques terminou os seus dias depois de um combate em Badajoz que lhe correu mal, que se chama o desastre de Badajoz. Foi acabar os seus dias em São Pedro do Sul. Tudo isto é no distrito de Viseu. E já agora aproveito para dizer que Dom Afonso Henriques também nasceu em Viseu, segundo as últimas investigações do grande historiador Almeida Fernandes. Portanto, nós somos o berço. Há aqui uma grande componente histórica, é isto que está a dizer. Há uma componente histórica relativamente ao primeiro rei de Portugal, e não só, depois também o Dom Duarte, Afonso V. Nós temos em Viseu o coração não só, digamos, geográfico, mas também histórico de Portugal. Sem querer tirar a importância de Guimarães. Eu estava a pensar nisso, sim. Não queremos aqui abrir nenhum conflito, mas a verdade é que Almeida Fernandes provou que Dom Afonso Henriques não nasceu em Guimarães, mas sim em Viseu. Não interessa isso, não é nada importante. Importante é que realmente temos aqui componentes históricas que mereciam ser trabalhadas. Em termos de turismo histórico, nenhum distrito como Viseu tem capacidades, tem potencialidades para fazer um bom trabalho e atrair turistas, não só de Portugal, mas de toda a Europa. Há mais para fazer nesse campo, então, do turismo histórico. Vou aqui, e já para terminar, queria falar aqui desta questão, que está também inteiramente ligada a quando as eleições de março falou da oportunidade que foi dada ao Chega, quando elegeu 2 deputados pelo Círculo Eleitoral de Viseu, e prometeu, e passo a citar, fazer a diferença e promover o interior que está esquecido há anos pelo Partido Socialista e pelo PSD.
O que é que o Chega está a fazer em Viseu e neste sentido para promover ainda mais aquilo que me falou agora, também do turismo histórico, mas outras coisas que também defendem? Olha, a ruralidade, a agricultura, o Douro, que está completamente esquecido. Nós temos vários concelhos a norte de que ninguém fala. Quando se fala em Viseu, fala-se apenas das 3 grandes cidades: Viseu, Tondela, mais abaixo, Lamego, no norte, e para cima de Lamego parece que não há nada, mas há. Há Moimenta da Beira, onde agora estivemos na última festa, na última feira, capital da maçã. Os agricultores estão desesperados, os agricultores, os vinicultores também estão. Há problemas que o Governo Central não dá resposta. Nós sabemos que a agricultura realmente não é, digamos, o nosso ex-libris, mas em Viseu há uma grande componente agrícola que devia ser Melhor explorada? Protegida pelo Estado. E melhor explorada, ela é bem explorada. Nós temos muita coisa, a maçã de Moimenta da Beira, temos em Rezende as castanhas de Sernancelho, nós temos a cereja, essa sim de Rezende, de Sinfãs, por aí fora, mas todos estes concelhos do norte que fazem fronteira com o Rio Douro estão muito esquecidos. Só servem praticamente para a agricultura e pouco mais. Enquanto, por exemplo, cá mais abaixo, nas cidades mais abaixo e vilas mais abaixo, nós temos uma componente industrial forte. E essa, enfim, com o melhoramento do IP3, com uma linha férrea capaz, pois poderiam escoar os seus produtos mais facilmente. Cá em cima é uma zona rural, como digo, esquecida, da qual ninguém fala, só no tempo das eleições é que se lembram de lá ir, e essa é uma grande preocupação nossa. Nós queremos desenvolver também lá em cima a parte do Douro, a nossa parte do Douro, depois há a parte de cima do norte, a nossa parte é a parte de baixo, e queremos desenvolvê-la. Vamos ainda este ano propor à Assembleia da República alguns projetos de leis para proteger a agricultura, que é muito importante nos concelhos a norte do distrito. João Tili, muito obrigado por ter estado connosco aqui na Rádio Observador Viseu, primeiro deputado eleito pelo Círculo Eleitoral de Viseu, eleito pelo Chega. Há com certeza muitas coisas que ainda podem ser melhoradas. Foi um gosto tê-lo aqui comigo e em breve, quem sabe, se não podemos contar aqui consigo neste espaço, mas mais à frente. Muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado, João, obrigado e disponham sempre.